Ele enviou um SMS para a esposa. Marcin caiu, mas o destino pregaria uma peça cruel. Uma hora depois, seria justamente o falecido Marcin Katzkan quem o sepultaria na fenda gelada do Gasherbrum. Toda a vida de Arthur Heiser foi uma dança à beira do abismo. Ele viu a face sul do Lhotse levar a lenda Jerzy Kukuczka. Ele ouviu pelo rádio seus alunos morrerem no Broad Peak. Ele criou o império dos guerreiros de gelo, mas as montanhas sempre apresentam a conta. Como um homem que sobrevivia onde outros pereciam, tornou-se vítima de um erro fatal. Vamos rebobinar a fita. Imagine uma mochila que pesa mais do que a pessoa que a carrega. É com essa imagem que começa a história de Arthur Heiser. Estamos em 1976. A Polônia, atrás da cortina de ferro, os dias cinzentos da Silésia, mas o Arthur, de 14 anos, encontra sua saída em outra dimensão. Ele chega ao clube alpinista Arcerzy e, de cara, declara suas ambições. Seus atributos físicos deixam os instrutores atônitos. Enquanto outros sucumbem ao peso do equipamento nas aproximações, Heiser simplesmente segue. Ele assume o dobro, às vezes o triplo da carga normal, e continua subindo. Nas chaminés de rocha dos Tatra, nos lendários cursos de Bethlejemka, nasce seu apelido. Os companheiros observam ele carregar, sem queixas, toneladas de ferro e provisões, e alguém solta a frase que gruda nele para sempre. Elefante. Agora, para todos, ele é o elefante. Soa não como zombaria, mas como reconhecimento de sua resistência fenomenal, quase desumana. Mas a força bruta era apenas um lado da moeda. Em condições de escassez total, quando era impossível conseguir equipamento decente nas lojas, Arthur revela um talento inesperado. Ele senta-se à máquina de costura, noites em seu quarto, transformando tecidos velhos em jaquetas de plumas e mochilas profissionais. Seus produtos parecem melhores que os industriais. Naquele adolescente, despertavam o gerente calculista e o talentoso designer que entendia. Para sobreviver nas montanhas, você precisa estar preparado para tudo, até para a última costura de um casaco. Sua energia exigia uma escala maior, e ele migra para a liga principal, o Clube Acadêmico de Katowice. Lugar apelidado de Clube do Kukuczka, um verdadeiro cadinho, onde treinavam as futuras lendas. Entrar ali era o bilhete para o esporte de alto nível. Heiser não se perde entre os gigantes. No início dos anos 80, ele já não era apenas um carregador. 1981 marca seu avanço nos Alpes. O elefante mostra que sabe ser rápido. Realiza ascensões em velocidade no Petit Dru e no Mont Blanc. Onde outros gastam dias, ele leva horas. Arthur demonstra uma eficiência assustadora. Assume a organização das expedições, negocia transportes, garante financiamento. Com pouco mais de 20 anos, age como um estrategista experiente. Todos veem. Esse cara não quer apenas escalar um cume, ele quer liderar os outros. E logo, as montanhas lhe darão a chance de testar essas ambições na altitude onde o ar se torna um inimigo mortal. 6.000 metros são uma parede invisível, além da qual o esporte termina e um jogo totalmente diferente começa. Em 1982, Heiser cruza essa linha. Os Alpes, com seus abrigos aconchegantes e helicópteros de resgate, ficam para trás. Arthur está no Nepal, na região selvagem e pouco explorada de Holwalen. Aqui não há trilhas batidas e os mapas frequentemente mentem. Seu objetivo, o pico Gauri Sankar. Altitude, 6.126 metros. Não é apenas uma escalada, é uma primeira ascensão. Heiser vai onde nenhum ser humano pisou. Move-se na lâmina do desconhecido, sondando o caminho metro a metro. Quando está no cume, entende o principal. Seu organismo funciona na altitude como um relógio suíço. A hipóxia, que derruba os outros, só o estimula. Mas o verdadeiro teste de resistência acontece um ano depois, 1983. Hindu Kush. Diante dele, ergue-se o Tirit Mir, a Montanha das Trevas, o ponto mais alto de toda a cordilheira, 7.708 metros. Já é o antessala da Zona da Morte. Aqui, cada respiro é uma luta, e o frio penetra os ossos mesmo nos mais quentes casacos de pluma que o próprio Heiser costura.
É aqui que o destino o une a Rafał Chouda. Chouda é um lutador experiente, já conhece o sabor das grandes altitudes. Para o jovem Heiser, ele se torna um guia para o mundo de cargas extremas. Eles trabalham como um único mecanismo. Arthur observa o companheiro, absorvendo cada movimento, cada decisão. Nas encostas do Tirith Mir, Heiser aprende sua lição principal. Grandes montanhas não são conquistadas por assalto, mas por cerco. Ele vê o avesso das expedições himalaias. Não é romance ao redor da fogueira, é logística dura. Caravanas de carregadores, toneladas de carga, instalação de campos intermediários, vai e vem infinito para a aclimatação. Arthur apaixona-se por essa matemática da sobrevivência. Ele entende como gerenciar esse caos, como calcular forças e suprimentos com semanas de antecedência. Ao retornar do Hindu Kush, ele não é mais apenas o cara forte de Katowice. Agora é um alpinista de altitude, pronto para o assalto aos 8.000. 3 quilômetros de gelo vertical separam a vida da morte na face sul do Lhotse. Não é apenas uma encosta, é uma das paredes mais terríveis dos Himalaias, que os alpinistas chamam de o problema do século XXI, ainda no século XX. 1985. Arthur Heiser está diante desse monstro. Agora, as apostas são máximas. Ele trabalha a 8.000 metros, na zona da morte, onde as células cerebrais começam a morrer por falta de oxigênio. Ao seu lado, seu parceiro testado no Hindu Kush, Rafał Chouda. Eles se movem num ritmo único, tentando abrir caminho ao cume. Mas a montanha dita suas regras. O tempo piora, o vento transforma o ar em estilhaços de gelo, e eles tomam a decisão difícil: voltar. O cume estava tão perto, mas a vida vale mais. Começam a descida, exaustos ao limite, sonhando apenas com um chá quente na barraca do campo de assalto. E então, acontece aquilo que todo mundo que já entrou num nó de 8 teme: 1 segundo de perda de concentração. Rafał Chouda cai. Heiser vê com os próprios olhos. Nenhum grito, nenhum drama hollywoodiano. Apenas o som surdo do impacto e o corpo do amigo desaparecendo no abismo sem fundo da face sul. Arthur fica sozinho na vertical. Ao redor, apenas o assobio do vento e o vazio que acabara de engolir um homem. O choque o atinge como uma onda gelada. Heiser desce ao campo no piloto automático, com um buraco queimado por dentro. Ele acabara de passar pelo batismo da morte, o exame mais cruel no alpinismo. Muitos se despedaçam depois disso, largam o equipamento e voltam para as planícies para sempre. Arthur senta-se no campo base, atordoado pela perda, e parece que sua carreira terminou. Mas olhos atentos o observam. Jerzy Kukuczka, a lenda, o homem rocha, vê naquele jovem não uma vítima quebrada, mas um lutador. Kukuczka entende. Heiser sobreviveu onde outros perecem e manteve a sanidade. Jerzy se aproxima dele não com consolos, mas com uma proposta. Ele vê em Arthur um igual, alguém com potencial de campeão. Em vez de mandar o rapaz para casa tratar os nervos, Kukuczka o convida para seus próximos projetos, ainda mais ousados. Assim, em meio à tragédia, nasce uma das duplas mais eficientes da história do alpinismo mundial. Tentar acompanhar Jerzy Kukuczka em 86 é, na opinião de muitos, uma forma sofisticada de autodestruição, mas para Arthur Heiser é a única maneira de testar do que ele realmente é feito. Eles estão ao pé do Manaslu. A tarefa é audaciosa ao extremo, uma nova rota pela face nordeste. E o principal, o estilo. Nada de cerco himalaio, nada de caravanas de sherpas e cilindros de oxigênio. Apenas estilo alpino. Isso significa que pegam as mochilas, jogam-nas nos ombros e partem para cima, sem direito a erro ou recuo. Todo o seu acampamento, comida e calor cabem nas costas. Arthur logo entende que entrou num moedor de carne. Kukuczka é famoso por seu ritmo desumano e capacidade de suportar desconfortos que quebram pessoas comuns. Heiser precisa entrar em modo de força máxima. Cada passo é uma luta não apenas contra a gravidade, mas contra sua própria fraqueza. Ele se obriga a não ficar para trás um único metro, cerra os dentes e trabalha no limite, do qual nem suspeitava antes. No dia 10 de novembro de 86, essa corrida pela sobrevivência dá resultado. Eles estão no cume do Manaslu, a 8.000,
163 metros de altitude. Ao redor, ar rarefeito e infinidade gelada. Para Heiser, é o momento da verdade. Seu primeiro 8.000. Ele não apenas chegou, fez isso em dupla com o melhor alpinista da era. Nesse ar rarefeito, algo mais importante do que a própria escalada acontece. Kukuczka vê que o elefante não apenas aguentou o ritmo, mas manteve a clareza mental e a capacidade de trabalho. Não há mais aluno e professor. Há uma cordada de trabalho. Heiser consolida-se como o principal parceiro da lenda viva. Agora ele sabe, pode trabalhar onde outros apenas tentam sobreviver. E essa confiança será necessária muito em breve, porque à frente os aguarda um verdadeiro inverno. No inverno de 87, os Himalaias transformam-se no espaço sideral, onde o ar queima os pulmões e o vento é capaz de rasgar uma barraca em pedaços. Jerzy Kukuczka e Arthur Heiser chegam ao pé da face norte da Annapurna, uma das montanhas mais traiçoeiras do planeta. A estatística aqui é contra o homem. 1 em cada 3 que tenta chegar ao cume fica lá para sempre. Mas nossos heróis escolhem um cenário ainda mais insano. Vão no inverno. Não há tempo para um longo cerco. O inverno calendário está terminando e as monções já respiram no pescoço deles. Tomam uma decisão que faz o sangue de alpinistas clássicos gelar nas veias. Um assalto relâmpago. Nada de semanas para a aclimatação, nada de cordas fixas intermináveis. Apostam na velocidade, tentando passar pela janela entre os furacões. É uma corrida contra a morte, onde o prêmio é a vida. No dia 3 de fevereiro, Heiser e Kukuczka partem para o ataque decisivo. Eles sobem sem máscaras de oxigênio. A uma altura de 8.000 metros, cada passo exige 10 respirações. E o cérebro opera em modo de emergência, desligando tudo que é supérfluo. Emoções, medo, dor. Resta apenas a vontade nua. E eles o fazem. Pela primeira vez na história, o pé humano pisa no cume invernal do Annapurna. Mas a euforia dura segundos. O sol desce atrás do horizonte e a temperatura despenca instantaneamente para -40. A montanha parece se vingar da ousadia. Começa a descida, que se transforma num verdadeiro inferno. Eles caminham na escuridão total, às cegas, equilibrando-se no limite do colapso físico. O organismo de Heiser, exausto pela corrida, funciona com suas últimas reservas. Lá embaixo, no acampamento base, o operador de rádio escuta o ruído do éter, temendo que o silêncio se torne eterno. Eles descem não como vencedores, mas como sobreviventes de um desastre. Rostos congelados, olhos vazios, mas estão vivos. Na Polônia, são recebidos como astronautas retornando da Lua. Os jornais saem com manchetes sobre guerreiros de gelo. Para Heiser, este é um ponto de virada. Agora, ninguém mais ousa dizer que ele é apenas a mochila de Kukuczka. Ele provou ao mundo e a si mesmo. É capaz de suportar frio extremo e trabalhar onde até o ferro se quebra. Arthur Heiser se torna a elite do alpinismo mundial de altitude. Para a maioria dos alpinistas, abrir uma nova rota é a conquista de uma vida. Mas para a dupla Kukuczka-Heiser, isso se torna rotina. No outono de 87, eles nem pensam em descansar após o inverno infernal no Annapurna. Seu helicóptero, figuradamente falando, não desliga o motor. Agora, seu alvo é o Shishapangma, e mais uma vez, eles se recusam a seguir por trilhas batidas. Eles miram na crista oeste, uma linha que outros evitam, considerando-a muito arriscada ou ilógica. Heiser e Kukuczka entram nesse deserto branco como quem manda. Trabalham com precisão, como cirurgiões cortando a carne desconhecida da montanha. No dia 18 de setembro de 87, eles estão no cume oeste, na marca de 7.966 metros. Sim, não é o pico principal do maciço, mas o valor dessa escalada é outro. Eles traçam no mapa dos Himalaias uma linha absolutamente nova. Aos seus 20 e poucos anos, Arthur Heiser se torna um fenômeno. Praticamente não há pessoas de sua idade no mundo com um currículo assim. Primeiras ascensões, assaltos invernais, trabalho acima de 8.000 metros. Ele se transforma em um dos alpinistas de altitude mais prolíficos do planeta. Uma máquina que não conhece falhas. Mas esta maratona só está ganhando velocidade. Chega o ano de 88. As montanhas chamam novamente, e de novo é o Annapurna.
Parece loucura retornar a um lugar onde quase morreu 1 ano e meio atrás. Desta vez, escolhem o cume leste, com 8.010 metros de altura e, mais uma vez, sem concessões. Atacam a montanha pela face sudeste. É uma parede vertical, que exige não apenas resistência, mas técnica virtuosa de escalada em rocha em altitude gigantesca. No dia 13 de outubro, eles concluem a missão, mais uma nova rota para o acervo do alpinismo polonês. A dupla funciona com perfeição. Entende, nesse momento, no mundo do alpinismo, forma-se a opinião de que, para esses dois, nada é impossível. Eles não apenas sobem montanhas, eles reescrevem as regras do jogo. Kukuczka é a experiência e o faro animal. Heiser é a juventude, a força e o cálculo frio. Eles se entendem sem palavras, pela tensão da corda. Este é o ápice de seu poder. Eles parecem invulneráveis, como deuses que desceram à terra para mostrar aos homens como se deve caminhar nas montanhas. O mundo inteiro os observa, prendendo a respiração, pois cada expedição deles termina em triunfo. Parece que essa maré de sorte durará para sempre. 5 vidas desaparecem num instante, quando uma avalanche gigantesca desce no colo Lhola. Maio de 89, no Everest, se transforma em pesadelo. Todo o grupo de alpinistas poloneses é varrido. Por algum milagre, apenas um sobrevive, Andrzej Marciniak. Mas sua situação é pior que a de um condenado à morte. Ele está a 6.000 metros de altitude, seus óculos se perderam, e a cegueira da neve lentamente mergulha seu mundo em escuridão branca. Ele não tem equipamento para descer pelo Nepal através do mortal Icefall do Khumbu. O caminho para baixo está cortado. A única saída é para cima e através da fronteira, para a China. Mas ele está ferido, cego e completamente sozinho. Em Katmandu, Arthur Heiser entende. É uma corrida contra o tempo. Andrzej está ficando sem ar, comida e forças. Heiser assume o papel de general nesta guerra por uma vida. Ele elabora um plano que parece delírio de louco. Só é possível resgatar Marciniak pelo lado norte, acessando pelo Tibete. Mas aqui, Heiser se depara com um muro mais assustador que qualquer montanha. Na China, os eventos da Praça da Paz Celestial estão em fúria. As fronteiras estão totalmente fechadas, a lei marcial, diplomatas lavam as mãos. Ninguém vai permitir que estrangeiros entrem no Tibete num momento desses. Heiser entra no modo de ariete diplomático. Ele mobiliza embaixadas, usa todos os seus contatos, pressiona, suplica e exige. De maneira incrível, ele rompe esse bloqueio político. A China dá o aval. Mas a permissão sozinha não basta. É preciso uma equipe de forças especiais do alpinismo. Arthur encontra 2 caras dispostos a arriscar tudo, os neozelandeses Rob Hall e Gary Ball. No futuro, esses nomes se tornarão lendas, mas agora são apenas tipos prontos para correr rumo ao desconhecido pelo chamado de Heiser. Começa a operação que mais tarde será chamada de Trovão. Eles pulam num caminhão e aceleram pelas estradas montanhosas, ignorando a fadiga. É uma marcha forçada no limite dos motores e das veias humanas. Eles se aproximam da parede pelo norte e começam o assalto. Heiser, Hall e Ball sobem no ritmo de velocistas. Eles sabem, em algum lugar lá em cima, num buraco de neve, um homem já está se despedindo da vida. Quando chegam ao colo, Lhola, Marciniak quase não reage mais ao mundo exterior. A voz dos resgatistas soa como uma alucinação para ele. Eles o agarram, literalmente arrancando-o dos braços gelados do Everest. A descida transcorre com precisão, sem emoções desnecessárias. Eles levam Andrzej a um lugar seguro. O mundo do alpinismo aplaude de pé. Por esta operação, por esta logística impossível e pela força de vontade, Arthur Heiser recebe o prêmio honorário Fair Play. Ele mostra a todos: um verdadeiro líder não é aquele que está no cume, mas aquele que traz sua equipe de volta para casa, mesmo quando a geografia e a geopolítica se levantam contra ele. O destino do maior alpinista da época pende numa fina corda de 6 milímetros, comprada num mercado de Katmandu. Outubro de 89. Jerzy Kukuczka retorna à sua principal tarefa inacabada, a face sul do Lhotse, aquela mesma parede que já tentou matá-lo, e a Heiser. Mas, desta vez, o roteiro muda.
Arthur não está no grupo de ataque. O elefante fica de fora, seja por problemas logísticos, seja pela fadiga acumulada após o resgate insano no Everest. Pela primeira vez em muito tempo, Kukuczka parte para o ataque decisivo, sem seu parceiro de confiança. Quem lhe dá segurança é Ryszard Pawłowski. No dia 24 de outubro, o drama atinge seu clímax a uma altitude de 8.200 metros. O cume está enganadoramente perto. O sol banha a encosta, mas um passo em falso muda tudo. Kukuczka cai. A corda que deveria salvar sua vida está velha demais. Ela não suporta o impacto dinâmico e se rompe com um estalido seco. Pawłowski, paralisado de horror, observa a figura de seu companheiro desaparecer num abismo de 2 quilômetros. Na parede, paira um silêncio gelado. A montanha que um dia, diante dos olhos de Heiser, levou Rafael Holda, agora leva também seu mentor. Quando a notícia da tragédia chega a Heiser, seu mundo desaba. Não é apenas luto por um amigo, é o colapso de um alicerce. Kukuczka era para ele uma rocha inabalável, um símbolo de que a vontade humana é mais forte que a gravidade. Se as montanhas conseguiram quebrar o Jurek de ferro, então, neste jogo, não há vencedores. Junto com o corpo de Kukuczka, cai no abismo toda a era de ouro do himalaísmo polonês. A época das grandes primeiras ascensões, expedições invernais ousadas e do orgulho nacional termina num segundo. A Polônia mergulha em luto e a comunidade alpinística fica paralisada em desorientação. A reação de Heiser a esse evento é a mais radical. Ele não faz uma pausa, não busca consolo em novos cumes. Ele toma uma decisão dura, como o golpe de um piolet. Basta. Arthur decide que já chega de mortes, riscos e frio. Ele se afasta completamente do alpinismo, corta todos os contatos, para de atender ligações de amigos de cordada e, literalmente, se apaga do mundo das montanhas. O homem predito para ser o novo rei dos Himalaias entrega voluntariamente sua coroa. Começa um silêncio de 15 anos, onde não há lugar para crampons, piolets e ar rarefeito. Heiser escolhe a vida nas planícies, certo de que fechou aquela porta para sempre. Arthur Heiser deixa as paredes do Himalaia, mas sua sede por risco não desaparece. Ela apenas muda de forma. Os anos 90 na Polônia são a época do capitalismo selvagem, o ambiente perfeito para um homem com a garra do elefante. Em vez do piolet, ele pega uma calculadora e, em vez de rotas nas montanhas, começa a traçar estratégias financeiras. A energia que antes o impulsionava para os cumes de 8.000 metros agora é direcionada para construir um império empresarial. Em 1993, Heiser se associa ao seu velho amigo Janusz Majer. Eles criam a marca Alpinos. E aqui, Arthur tira sua carta da manga. A experiência daquele adolescente que costurava jaquetas de penugem à noite na máquina de costura da mãe. Ele não é apenas um empresário de terno, é um tecnólogo que sabe o valor de cada costura. Ele entende. Um zíper ruim num casaco na cidade é um incômodo, mas a 8.000 metros de altitude é uma sentença de morte. Heiser implementa tecnologias que tornam a Alpinos a líder absoluta do mercado. Toda a Polônia, de estudantes a profissionais, se veste com suas jaquetas. A marca se torna sinônimo de qualidade, um fetiche nacional. Mas os cumes dos negócios se mostram tão traiçoeiros quanto as encostas do Lhotse. Heiser conduz seus negócios da mesma forma que escalava com Kukuczka, de forma agressiva, rápida, no limite da falta. A empresa se expande a uma velocidade alucinante. Abre lojas enormes, contrai empréstimos. É a clássica tática de ataque rápido, transferida para a economia. Mas o mercado não perdoa erros de cálculo. No início dos anos 2000, a carga de dívidas se torna crítica. A avalanche financeira desaba no ano de 2004. A Alpinos declara falência. Para Heiser, é um golpe devastador. Ele perde tudo: ativos, imóveis, o status de milionário. Oficiais de justiça apreendem seus bens, e os parceiros de ontem desviam o olhar. Parece que ele despencou no abismo novamente, como naquela vez, no Lhotse. Mas Arthur é um mestre da sobrevivência. Nas ruínas ainda fumegantes de seu império, ele imediatamente, sem pausa para reflexão, constrói uma nova marca, High Mountain. Ele começa tudo do zero, com a mesma obsessão.
E para alavancar a nova marca, ele joga sua carta na mesa. Heiser começa a patrocinar expedições de alpinismo. Ele volta para a cena, mas não como participante, e sim como manager, o cara com o talão de cheques. Ele paga pelos sonhos dos outros, olha fotografias dos cumes e sente aquela antiga e há muito esquecida atração pela altitude começar a despertar dentro dele com uma força renovada. 15 anos de silêncio. É uma sentença para qualquer atleta, mas Arthur Heiser decide que as regras não foram escritas para ele. No ano de 2005, ele faz o que muitos consideram loucura. Troca a confortável cadeira de CEO pelo vento gelado do Karakoram. Seu objetivo, o Broad Peak, a 12ª montanha mais alta do mundo, com mais de 8.000 metros. Arthur está confiante de que seu organismo, como um motor velho e fiel, só precisa ser ligado novamente e vai funcionar como nos melhores anos da Era de Ouro. Ele sobe, sentindo o gosto familiar do ar rarefeito, e parece que o tempo realmente deu marcha ré. Mas acima de 8.000 metros, a montanha lembra-o cruelmente da realidade. Ocorre um acidente banal, mas fatal. Um passo em falso, um apoio errado do pé no firme duro, e ouve-se um estalo seco. Heiser quebra a perna. Em qualquer lugar do mundo, seria apenas uma lesão, precisando de gesso. Na zona da morte, é basicamente uma sentença de morte. Um homem que não consegue andar sozinho, naquela altitude, normalmente está condenado. Ele se transforma numa carga impossível de 80 quilos, que precisa ser descida por paredes verticais de gelo, onde cada salva-vidas arrisca a própria vida. A situação se torna crítica. A liderança da operação de resgate é assumida por Piotr Pustelnik, outro titã do alpinismo polonês. Ele monta uma operação militar na encosta. O rádio fica cheio de pedidos de ajuda, e todos que estão na montanha atendem ao chamado. Italianos, russos, poloneses, expedições abandonam suas ambições esportivas para salvar o elefante. O Broad Peak se transforma num palco de solidariedade sem precedentes. Heiser é enfiado num saco de dormir, amarrado com cordas, e começa a interminável, agonizante descida. É um trabalho infernal. Centímetro por centímetro, eles o arrastam para baixo. A operação dura vários dias. As pessoas ficam exaustas, se alternam, mas continuam carregando seu companheiro. Heiser, que estava acostumado a ser a locomotiva, o salva-vidas, o líder, agora está deitado, um pacote indefeso, olhando para o céu. Para seu ego, esse golpe é pior que a própria fratura. O mito do elefante invulnerável, que pode tudo, desfaz-se em pó. Ele vê os limites de suas capacidades. Quando finalmente o levam ao acampamento base e depois o evacuam, muitos pensam: pronto, agora acabou de vez. O veterano está acabado, aprendeu a lição e vai se aposentar para cuidar dos netos. Mas eles não conhecem bem Heiser. Deitado na cama do hospital, com a perna em tração, ele não escreve memórias. Ele já está planejando como vai recuperar a forma para o próximo round. Ninguém acredita que se pode entrar no mesmo rio 2 vezes, especialmente se esse rio é uma corrente de gelo a 8.000 metros de altitude, e você tem um histórico de fratura complexa e 15 anos de inatividade. Os céticos torcem o dedo na têmpora ao ouvir o sobrenome Heiser. Dizem que seu tempo passou, que ele é um dinossauro do século passado. Mas no dia 11 de maio do ano de 2008, o rádio explode com uma mensagem curta. Arthur Heiser está no topo do Dhaulagiri. Ao seu lado está Robert Simczak, e é simbólico, médico e paciente, que juntos dominaram a Montanha Branca. Esse sucesso para Heiser vale mais que qualquer medalha. É a prova de que o velho elefante não apenas lambeu suas feridas, ele recuperou sua lendária força. Seu corpo funciona de novo como um motor a diesel no frio, confiável e infalível. Mas um cume só não basta para calar todos os críticos. Ele precisa da montanha assassina. 2 anos depois, em junho de 2010, Heiser desafia o Nanga Parbat. Ele escolhe a rota clássica, mas dura como o diabo, de Kinshofer. A parede Kinshofer é um bastião vertical que espreme até a última gota dos alpinistas. Heiser a percorre com a confiança de um tanque. No dia 23 de junho, ele está no cume. Agora não restam dúvidas para ninguém. Ele não apenas voltou, está de volta à elite. Ele é fisicamente capaz de liderar,
tomar decisões duras e arrastar um grupo. Mas é justamente aqui, no auge da forma, que Arthur é atingido por uma dura revelação. Ele olha ao redor nos acampamentos base e vê uma imagem assustadora. Ao seu redor estão espanhóis, italianos, russos, turistas comerciais. Mas onde estão os poloneses? Onde está a tal máfia polonesa que fez barulho nos Himalaias nos anos 80? Ela não está lá. Ele vê um vácuo. Existe ele, o veterano, o último dos moicanos, e existe o vazio. A conexão entre gerações foi rompida. A juventude escala paredes de escalada em Varsóvia, mas tem medo ou não sabe como escalar grandes montanhas. Heiser entende. Se nada for feito, o himalaísmo polonês morrerá com ele. A lenda dos guerreiros do gelo ficará apenas nas páginas de livros empoeirados. Esse pensamento o assusta mais que uma avalanche. Arthur decide que suas escaladas pessoais não fazem mais sentido se não houver ninguém para passar o bastão. Em sua cabeça, nasce um plano cuja escala se compara ao cerco do Everest. Ele concebe não apenas uma expedição, mas um programa nacional inteiro. Ele quer encontrar jovens, ousados e famintos, tirá-los das salas aquecidas e jogá-los no frio do Karakoram, para forjar deles novos campeões. Heiser está pronto para ser para eles o que Kukuczka foi para ele um dia, um guia para a liga principal. Imagine uma lista de tarefas que faria as pernas de qualquer pessoa normal fraquejarem. Conquistar no inverno os picos mais severos do Karakoram, onde a temperatura cai para menos 60 graus e o vento derruba pessoas no abismo como penas. É exatamente esse desafio que Arthur Heiser lança no ano de 2010. Ele oficialmente inicia o programa Himalaísmo de Inverno Polonês, que depois levará seu nome, embora o nome seja adicionado mais tarde. No momento, para ele, é o PHZ, um projeto de escala nacional. Seu objetivo é ambicioso a ponto de ser inacreditável, conquistar todas as virgens de inverno restantes, os 8.000 metros onde nenhum pé humano pisou na estação fria. Heiser age não como um romântico, mas como o CEO de uma grande corporação. Ele veste um terno e vai a ministérios, a patrocinadores, ao presidente. Ele vende a eles o sonho do retorno à grandeza nacional. E funciona. Dinheiro público e repasses de patrocinadores começam a fluir. Arthur cria uma estrutura onde o alpinismo deixa de ser um hobby de solitários e se torna um trabalho. Ele constrói uma fábrica de campeões. Mas dinheiro é apenas combustível, são necessários motores. Heiser anuncia um recrutamento total. Ele reúne jovens de toda a Polônia e faz com eles uma verdadeira seleção natural. Os Tatras e os Alpes se tornam um campo de provas. Arthur exaure os candidatos até a última gota de suor. Os obriga a correr maratonas com mochilas, testa sua resistência psicológica. Ele procura aquele mesmo brilho nos olhos que Kukuczka viu nele um dia. Ele não precisa apenas de atletas fortes, mas de fanáticos, dispostos a suportar o frio infernal por um objetivo maior. A velha guarda dos alpinistas observa isso com ceticismo descarado. Nos bastidores, começam a sussurrar e depois a falar abertamente. É o jardim de infância do Heiser. Os veteranos riem da ideia de Arthur levar jovens verdes para paredes mortalmente perigosas. Eles consideram isso uma aventura que beira o crime. A crítica jorra de todos os lados. Jornalistas fazem perguntas incômodas sobre a competência dos participantes. Heiser é chamado de babá, que leva crianças para o abate, mas Arthur ignora as zombarias. Ele se torna o escudo público de seus pupilos. Absorve todo o impacto midiático, atuando como ideólogo e visionário. Mais do que isso, ele não fica sentado num escritório quente em Varsóvia. Heiser age como um verdadeiro comandante de campo. Ele mesmo veste seu casaco de penas e vai com eles. Ele se torna um técnico que também joga, que com seu próprio exemplo mostra como sobreviver na zona da morte. Ele divide barracas apertadas com os jovens, come comida liofilizada e congela no vento, provando que o pai do programa está disposto a arriscar tanto quanto seus filhos. As palavras dos críticos não pesam nada a 8.000 metros de altitude e Arthur Heiser conhece a melhor maneira de fazê-los calar. Ele precisa de um resultado que brilhe mais que qualquer ouro. No outono de 2011, ele leva sua equipe ao Makalu, a quinta montanha mais alta do mundo. E aqui, nas encostas do gigante, o programa PHZ finalmente joga na mesa seu trunfo principal.
Entre os participantes, destaca-se um jovem com um olhar desafiador e uma saúde fenomenal, Adam Bielek. Heiser vê nele seu reflexo de 30 anos atrás. A mesma sede, a mesma resistência animal. No dia 30 de setembro, eles estão juntos no topo do Makalu, o veterano e sua melhor descoberta. Esta escalada se torna um ponto de virada. Arthur prova a todos. Sua incubadora funciona. Ele não está apenas guiando turistas, está formando uma elite capaz de trabalhar sem oxigênio na zona da morte. Mas o Makalu é apenas um aquecimento para a batalha principal. Chega o inverno de 2012. O objetivo, o Gasher Brum, ou o Pico Oculto no Karakoram, que ainda ninguém conseguiu no inverno. Desta vez, Heiser troca o piolete pelo rádio. Ele permanece no acampamento base. Agora, ele é o cérebro da operação, um grão-mestre movendo peças num tabuleiro de gelo. Este teste para seus nervos se mostra mais assustador que qualquer assalto. Ficar sentado na barraca, espreitando a encosta com binóculos e esperar um chiado no rádio é uma verdadeira tortura para um homem de ação. No dia 9 de março, a tensão na base atinge o pico. Adam Bielek e Janusz Gołąbie partem para o assalto final. O clima lhes dá uma pequena janela e eles a agarram com os dentes. O vento no cume é tão forte que pode derrubar uma pessoa. O frio penetra até os ossos mesmo através dos melhores casacos de penas. Lá embaixo, Heiser literalmente hipnotiza o rádio. E então, por entre o ruído das interferências, rompe uma voz. Estamos no cume. É um momento histórico. A primeira ascensão invernal ao Gasher Brum Persítir foi realizada pelos poloneses. O programa Alpinismo de Inverno polonês traz o país de volta ao grande jogo em triunfo. Os críticos que chamavam o projeto de Jardim de Infância são forçados a admitir a derrota. Os filhos de Heiser fizeram o que os melhores alpinistas do mundo não conseguiram. Arthur volta à Polônia como um vencedor. O presidente entrega a ele a Cruz de Oficial da Ordem da Polônia Restituta. Heiser está no Palácio Presidencial e parece que sua visão se justificou completamente. Ele criou uma máquina de sucesso, encontrou sucessores e à frente, conforme lhe parece, apenas novas vitórias e picos brilhantes. A vitória na zona da morte vive exatamente enquanto o alpinista tem forças para a descida. No inverno de 2013, o programa de Heiser mira o Broad Peak. É a expedição mais ambiciosa e difícil na história do projeto. Desta vez, Arthur permanece na Polônia. Ele coordena a operação à distância, sentado diante de monitores e telefones em um escritório aquecido, enquanto no glaciar comanda o lendário Krzysztof Wielicki. Heiser montou um esquema perfeito, mas as montanhas não obedecem a planos de negócios. No dia 5 de março, 4 alpinistas poloneses estão no cume: Adam Bielek, Artur Małek, Tomasz Kowalski e o veterano Maciej Berbeka. Parecia ser mais um triunfo estrondoso. Eles fizeram o impossível, inscreveram seus nomes na história. Mas a alegria no quartel-general dá lugar a uma inquietação, que rapidamente se transforma em horror. O sol se põe e a temperatura cai a níveis críticos. O grupo se dispersa. Começa um drama, acompanhado ao vivo, via satélite, por Heiser, incapaz de mudar qualquer coisa. O rádio traz notícias terríveis. Tomasz Kowalski, um atleta jovem e forte, simplesmente desliga. Seu corpo está exausto. Ele informa a Wielicki que não consegue dar mais um passo. Diz que vai apenas sentar e descansar. No alpinismo, isso é sinônimo de morte. Heiser ouve essas conversas. Ouve a vida de um homem que ele pessoalmente selecionou para o programa se apagando. E Maciej Berbeka, a lenda que retornou às montanhas após anos, simplesmente desaparece na escuridão. Ele desce e se dissolve na noite gelada, sem estabelecer contato. Em vez do champanhe triunfal, Arthur enfrenta um pesadelo. Dos 4 heróis, apenas 2 retornam, Bielek e Małek. Berbeka e Kowalski permanecem na montanha para sempre. Para Heiser, isso se torna um inferno pessoal. Ele tem que fazer a coisa mais terrível que pode caber a um líder: telefonar para as famílias. Explica às esposas e mães por que seus entes queridos ficaram no gelo. Todo o peso da tragédia recai sobre seus ombros.
Hazer instantaneamente se transforma de herói nacional que reviveu o himalaísmo em alvo. Jornalistas exigem respostas, microfones são enfiados em seu rosto, manchetes de jornais gritam sobre risco desnecessário. Ele é forçado a ficar diante das câmeras, pálido e abatido, e se justificar pelo fato de as montanhas matarem. Arthur entende. O programa, seu projeto, rachou, e não dá para reparar com medalhas. O preço do sucesso foi alto demais, e a conta chegou para ele. O silêncio nas montanhas é assustador, mas o barulho que se ergue lá embaixo é ainda mais destruidor. Na primavera de 2013, a Polônia não celebra o sucesso histórico. Ela promove um julgamento. O espaço midiático explode. Jornais, programas de entrevistas, portais da internet. Por toda parte ecoa o mesmo tema: a tragédia no Broad Peak. E no centro desse furacão está Arthur Heiser. O herói de ontem, que devolveu o orgulho à nação, hoje é arrastado pela lama. A sociedade busca um culpado, precisa de um bode expiatório, e a figura do líder do programa se encaixa perfeitamente. As acusações caem como uma avalanche. Lembram-se de tudo. Ressurgem velhas mágoas de colegas, que calaram por anos, mas agora sentiram o cheiro de sangue. Chamam Heiser de ditador, gerente cínico, que brinca com vidas humanas para satisfazer suas próprias ambições. Falam de preparação inadequada, que ele pressionava os participantes, forçando-os a correr riscos. O programa PHZ, que até pouco tempo era símbolo de sucesso, agora é estigmatizado como uma máquina da morte. Cada decisão sua, cada ordem, é dissecada ao microscópio por pessoas que nunca subiram acima do terceiro andar. Hazer escolhe a linha de conduta mais difícil. Não transfere a culpa para o clima, para o acaso ou para os erros dos que morreram. Ele vai à imprensa e diz: eu sou o líder, eu assumo a responsabilidade. Ele carrega esse fardo inteiramente sozinho, mas esse escudo que ele ergue diante das câmeras não protege sua alma. Dentro de Arthur ocorre uma catástrofe. A culpa pela morte de Tomás e Maciej o corrói. Ele, um homem de ação, afunda numa depressão pesada e viscosa. Os próximos veem o fogo nos olhos do elefante se apagando. Mas mesmo nesse estado, ele encontra forças para uma última batalha. O golpe principal da crítica atinge não apenas a ele, mas também os sobreviventes. Adam Bielek, o próprio garoto de ouro do programa, é acusado de covardia e egoísmo por ter descido primeiro, descolado do grupo. Hazer vê a multidão pronta para despedaçar o jovem alpinista, e Arthur se coloca entre eles. Ele defende Bielek ferozmente, tentando explicar as leis da zona da morte, onde a moralidade do plano simplesmente não funciona. Ele absorve novas ondas de ódio só para salvar a reputação e a saúde mental de seu pupilo. Hazer entende que, se desistir agora, o alpinismo polonês será enterrado sob os escombros desse escândalo. Há lugares para onde se foge, não atrás de glória, mas de silêncio, mesmo que esse silêncio possa matar. Em julho de 2013, Arthur Heiser arruma sua mochila não como um atleta se preparando para um recorde, mas como um homem encurralado. O barulho na Polônia se torna insuportável. Cada telefonema é um interrogatório, cada olhar na rua parece acusador. Ele precisa desaparecer dos radares, se dissolver onde não há jornalistas, promotores ou especialistas de sofá. Ele escolhe o Karakorum. O plano da expedição parece assustador até para a elite. Hazer mira a travessia completa do maciço do Gasherbrum. A ideia soa como loucura, escalar o Gasherbrum e então, sem descer ao campo base, seguir pela crista afiada a quase 8.000 metros de altura e investir contra o Gasherbrum II. Isso não é apenas alpinismo, é uma maratona pela sobrevivência na estratosfera. Vários dias na zona da morte sem descanso, sem sono decente, com o mínimo de comida. Arthur chama isso de ensaio geral. A versão oficial para patrocinadores e imprensa soa ambiciosa. Treino para o grande objetivo de sua vida, a ascensão invernal ao K2. Ele convence a todos que essa travessia é necessária para testar o corpo no limite antes do assalto ao Rei das Montanhas. Hazer continua a desempenhar o papel do visionário que olha para o futuro, mas quem o conhece de perto entende. O K2 é apenas um pretexto. A verdadeira razão é a fuga. Ele precisa vitalmente estar onde o único inimigo é o vento.
e não a opinião pública. As montanhas são honestas, podem matar, mas não mentem e não traem. Seu parceiro é Marcin Kaczkan, um homem rocha, reservado, confiável, biofísico, que sabe muito bem o que é a altitude. Eles partem apenas os dois, sem uma grande comitiva. É um retorno às origens, ao alpinismo puro. Mas no campo base reina uma atmosfera estranha e pesada. Não há aquela euforia dos primeiros sucessos do programa. O ar parece eletrizado pela tensão que Heiser trouxe da Europa. Eles trabalham em silêncio, concentrados, como se estivessem cumprindo uma tarefa árdua. Arthur parece cansado mesmo antes de começar a rota. O fardo psicológico pesa mais nos ombros do que uma mochila de 100 quilos. Ele tenta tratar a depressão com hipóxia, na esperança de que na altitude, onde o cérebro luta por cada gole de oxigênio, os pensamentos sobre os amigos mortos e a reputação destruída recuem. A expedição se transforma numa caminhada sombria de duas solidões entre gigantes de gelo, onde cada passo para cima é uma tentativa de fugir do que espera lá embaixo. 7.600 metros. É a altitude onde as ambições se chocam com a física simples da atmosfera. No dia 7 de julho de 2013, Arthur Heiser e Marcin Kaczkan atingem essa parede invisível. Eles saem do campo terceiro, a 7.150 metros, cheios de determinação. Restam apenas 400 metros verticais até o cume do Gasherbrum Peak. É uma distância que um atleta treinado ao nível do mar percorre em alguns minutos, mas aqui, no ar rarefeito, são horas de trabalho forçado. Eles sobem, mas o Karakorum decide fechar a armadilha. O tempo piora instantaneamente, como se alguém ligasse um interruptor. Um vento furacionado surge, trazendo rajadas de neve. A visibilidade cai a zero. Heiser, um estrategista experiente, entende. Continuar a escalada é assinar sua própria sentença de morte. O cume desaparece no branco, e eles tomam a única decisão correta: voltar. O sonho do travessia e do treino para o K2 se desfaz diante dos olhos. Agora, a tarefa se reduz a um instinto animal: descer vivos. O caminho de volta passa pelo Canaleta japonesa. É um corredor estreito e íngreme, cheio de neve e gelo, um verdadeiro túnel de vento. Descer aqui é mais difícil do que subir. As pernas pesam, a concentração se dispersa pela falta de oxigênio. Eles não vão encordoados, mas cada um por si, para não puxar o parceiro em caso de queda. Nesse momento, ocorre um evento que vira a realidade de cabeça para baixo. Heiser vê a figura de Kaczkan perder o equilíbrio e começar a deslizar ladeira abaixo. Na mente de Arthur, turvada pela hipóxia e pelo estresse, a imagem se forma de forma inequívoca. O parceiro voou para o abismo. Heiser pega o telefone. Com dedos trêmulos, ele digita uma mensagem para sua esposa, Isabela. O texto é curto, seco e terrível. Marcin despencou. Essa mensagem voa para a Polônia, causando choque e horror. A família de Kaczkan, a mídia, os serviços de resgate, todos têm certeza de que Marcin morreu. Heiser, nesse momento, tem certeza de que ficou sozinho na montanha. Mas as montanhas são um lugar onde os olhos podem mentir. Na realidade, Marcin Kaczkan não voou para o abismo. Ele realmente escorregou, voou alguns metros, mas conseguiu se agarrar com o piolete e parar a queda. Está vivo, levanta-se, sacode a neve e continua a descida, sem sequer suspeitar que foi sepultado pelo seu próprio líder. E lá em cima, sobre ele, uma verdadeira tragédia se desenrola. O roteiro se inverte com uma ironia assustadora. O homem que relatou a morte do companheiro agora se vê a um passo do fim. Arthur Heiser, certo da perda do amigo, continua a descida em completa solidão. Dá um passo, mais outro, e em certo momento a montanha lhe arranca o apoio de sob os pés. A fatídica mensagem de texto se torna uma profecia, mas não para aquele a quem se destinava. 500 metros de vazio se tornam a última rota de Arthur Heiser. Ninguém jamais saberá o que exatamente aconteceu naquele segundo fatídico na encosta do canal japonês. Terá sido um erro de mãos cansadas ao trocar o mosquetão? Ou uma rajada de vento que derrubou um homem que perdeu a vigilância? Ou talvez apenas um desmaio instantâneo devido ao esgotamento? A montanha guarda esse segredo com a mesma segurança com que o gelo preserva essa história da Terra. Sabemos apenas uma coisa:
A gravidade não dá uma segunda chance. O corpo do lendário elefante desce pelo corredor de gelo, batendo contra saliências rochosas, até que o ímpeto da queda se esgota no depósito de neve. Enquanto isso, Marcin Katskan, aquele mesmo morto da mensagem, continua sua descida. Está vivo, concentrado e cauteloso. Desce mais, e na altitude de 6.400 metros, avista uma mancha colorida na neve. É uma jaqueta de plumas. Aproxima-se e compreende que o terrível erro de comunicação se tornou realidade, mas de forma invertida. Diante dele está seu líder. Katskan se ajoelha, verifica o pulso, mas a medicina aqui é impotente. Arthur Heiser morreu instantaneamente. Os ferimentos de uma queda dessa altura são incompatíveis com a vida. Marcin fica sozinho com o corpo do amigo no meio do eterno silêncio gelado do Karakorum. Ele enfrenta agora a conversa mais difícil por telefone satelital. A notícia voa até a Polônia para sua esposa Isabela. E lá, a milhares de quilômetros, a família toma uma decisão corajosa e talvez a única verdadeira para um alpinista. Pedem que o corpo não seja trazido para baixo. Não querem arriscar a vida de Katskan e de outros resgatistas para transportar um corpo sem vida através das cascatas de gelo mais perigosas. Arthur deve permanecer onde seu coração bateu pela última vez, nas grandes montanhas. Katskan cumpre o último desejo da família. Encontra uma profunda fenda glacial ao pé da parede. Não é um cemitério com lápides de mármore, é o gelo eterno que se tornará um mausoléu. Marcin, reunindo suas últimas forças, carrega o corpo do companheiro e o baixa até o azul profundo da geleira. Ele reza, ajoelhado na neve, ao som do assobio do vento que aqui nunca cessa. Neste final, há uma simetria assustadora e mística. Arthur Heiser repete o destino de seu mestre e ídolo. Assim como Jerzy Kukuczka permaneceu para sempre na face sul do Lhotse, Heiser encontra paz sob a parede do Gasherbrum. O ciclo se fecha. Aluno e mestre estão juntos novamente, na mesma cordada, só que agora sua rota não leva ao cume, mas à eternidade. Eles se tornam parte da paisagem montanhosa, guardiões severos do Karakorum e do Himalaia. A história da jornada terrena do elefante termina aqui, na marca de 6.400, mas começa uma lenda que sobreviverá a todos nós.